Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o amigo Panda, da Panda Titã Informática, e hoje a gente vai iniciar nossa primeira aula sobre Forense Digital Básica Linux. Lembrando que isso aqui é um refit, é uma refilmagem de uma aula já dada anteriormente, ok? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque isso é importante para que você seja notificado sobre novas atualizações de novos vídeos aqui no nosso canal. E também deixar seu like aí para que a gente possa aparecer mais nesse mundão do YouTube e sermos incentivados a fazer novos vídeos aí para o canal e para você aproveitar tantas informações úteis da verdade da tecnologia que a gente mostra aqui no nosso canal, ok pessoal? Bom, então nessa nossa primeira aula nós vamos conceituar, ver definições sobre forense digital, o quanto ela pode ser útil para você e por que vale a pena você estudar forense digital, que é uma faceta do mundo tecnológico dos cursos aí que muita gente não vê. E é por isso que eu estou fazendo esse curso aqui, para dar uma demonstração para você de como isso daí é importante, ok? Então deixa eu voltar aqui para o meu cantinho e vamos começar aqui a nossa aula. Bom, a primeira coisa que vamos definir, o que é ciência forense, né? Não só no âmbito digital, mas em vários outros âmbitos, né? A gente já sabe que, de uma certa forma, a ciência forense é um conjunto de ciências e técnicas científicas, né? Não só no âmbito tecnológico, mas também no âmbito da bio, né? Da biovida, da bioquímica, química, física e vários outros preceitos científicos que vão se reunir para criar métodos disciplinares, métodos de uso e de análise e de contraprovas de informações, não só por experiência, mas por visualização e também por tratamento de informações, para chegar numa conclusão específica de veracidade de fato, ou de veracidade científica, ou veracidade de uso de alguma coisa do nosso universo, né? Já que implica em todos os âmbitos científicos que existem, né? Como o próprio termo aqui em cima diz, né? Ciência forense é compreendida como um conjunto de todos os conhecimentos científicos e técnicas, tanto no âmbito civil, penal, digital, administrativo e assim por diante, né? E são utilizados para quê, né? Todo esse conjunto científico é utilizado para quê? Como eu falei, não só no âmbito digital, mas também desde medicina, comunicação, até mesmo em documentos, né, documentos impressos. Existe hoje gente fazendo estudo científico forense até em documentos históricos, coisas de mais de 2000 anos atrás, entendeu? Então é por isso que é importante você ter a ciência do que é realmente a análise forense da ciência daquilo que você quer fazer. Então são utilizados para quê? Desvendar crimes? Bom, no caso da ciência forense que vai ser utilizada no âmbito civil, penal, digital, administrativo ou jurídico, a maioria das vezes ela é usada sim, para desvendar crimes, principalmente o digital, que vocês vão ver o porquê, tá? Também afirmar evidências legais. Muitos crimes, né, como foi citado aí no texto acima, a gente precisa evidenciar o tipo da ação que foi realizada no crime, se aquela ação realmente ela pode ser considerada uma ação cotidiana ou uma ação criminal, uma ação dentro da normalidade ou fora da normalidade. Então a ciência forense ela serve para evidenciar esse tipo de coisa, por isso que é importante a gente utilizá-la para fazer essas afirmações de evidências legais, tá? Outra coisa, comparar evidências e métodos. Ora, é muito importante de saber que, por exemplo, às vezes você fazendo uma coisa por um método, você não está perante a lei sendo criminalizado de alguma coisa, mas se você usar um método errado, você pode estar usando coisas que são inconfluentes com a lei, quer dizer, já não são dedicadas a preceitos de liberalismo ou de coisa que qualquer um pode fazer, entendeu? Imagina que todas as pessoas fossem autorizadas perante a lei a usar a rua como se fosse banheiro público, né? Isso já aconteceu no passado, mas existiram leis restritas que evitavam isso. Então tem gente que ainda usa métodos de esgotamento da casa e etc para lastrar as coisas ruins no meio da rua, né? Infelizmente, mas isso aí é uma coisa que chega a um âmbito criminal. Essa é a pergunta. Chega a ser um crime? Aí a gente vai, através da análise forense, dizer a pessoa está realmente prejudicando o ambiente, porque a gente viu aqui que existe forensicamente
uma coisa que está afetando a saúde de todos que estão em torno ali daquele ambiente, entendeu? Então, tudo isso serve para evidenciar se o método realmente da pessoa que está sendo utilizado é um método válido ou não válido perante os preceitos de leis ou de normas de utilização, tá? Outra coisa importante é obter as provas evidenciais, né? A gente sabe que as pessoas que têm ciência de que estão fazendo algo errado, elas normalmente ocultam provas, né? Elas ocultam. Então, até mesmo a mentira se torna oculta. Então, as provas evidenciais, além de desfazer a mentira, né, mostrar o que realmente a mentira é, a perna curta de algumas mentiras, elas servem também para mostrar aonde aquele crime realmente ocultou alguma coisa que pode te levar a outro crime, né? Às vezes você está procurando uma coisa e acaba achando o caminho de outras duas. Isso é normal em análise forense, tá? Então, a gente tem que usar a ciência forense digital justamente para obter essas provas evidenciais que vão nos dar um tratamento melhor e uma visão melhor de como o crime aconteceu, como é que ele se evoluiu, tá? Por isso que é bom ter as evidências. Bom, outra coisa importante, que já é do meio do processo até o final do processo, é a comparação dos resultados materiais, tá? A gente, lógico que não adianta nada tentar fazer essa análise forense se você não tiver a coleta dos materiais para você fazer isso daí. Então, a gente vai aprender durante o curso algumas técnicas de isolamento, de busca de dados, de coleta de dados, para ter essas comparações materiais mais na frente. Então, a gente sabe que começa com o processo investigativo, depois a gente vai para a coleta, e com a coleta a gente vai para a comparação de materiais. E isso é importante, porque aí tu vai saber se aquele material é pertinente a uma fase do processo criminal ou não é pertinente a uma fase do processo, ou se ele incrimina a pessoa de um jeito, ou se incrimina a pessoa de um outro, né? Então tudo é importante, esse resultado de comparação. Bom, aí vamos lá. A ciência, como eu falei ainda há pouco, ela é interdisciplinar, né? Muitas vezes na ciência forense, você analisar alguma coisa de dados digitais, você acaba caminhando para outra área da ciência, né? Imagina você ter que analisar um crime digital feito por um médico, né? Por uma pessoa que trabalha com bioquímica, medicina e etc. Então você vai acabar, quando chegar nos dados daquela pessoa, acabar tendendo a ter que analisar outros dados, palavras, termos que ele usa de outro âmbito científico. Então é normal isso acontecer. É por isso que a gente costuma dizer que quando você estuda forense em um aspecto disciplinar, você acaba tendo interdisciplinar para outras coisas de outras áreas científicas, tá? Pois envolve física, química, biologia, conhecimento de materiais, laboratório e conhecimento profundo de ferramentas digitais e tecnológicas. É aí que eu friso aqui do lado, ó, em amarelo, que hoje no mundo digital as ferramentas tecnológicas ajudam e muito o cientista forense, não só na parte computacional, mas também na parte principalmente de outras áreas. Se o cara que vai analisar algo de química, ele vai ter ferramentas digitais químicas. Se o cara quiser analisar algo a nível de infraestrutura de construção civil, ele também vai ter ferramentas hoje digitais para isso. Então isso é que é bacana, né? Então a forênsica digital, ela veio só ajudar, veio só a tornar esse mundo investigativo mais preciso, mais investigativo e dar resultados mais coerentes com relação à criminalização das pessoas que fazem mal à sociedade, tá? Tem como objetivo principal o suporte, como eu falei ainda há pouco, a investigação referente à justiça civil ou criminal, já que o resultado final da investigação forense é mostrar a verdade de algo que foi feito de ato ruim ou de criminoso ou baseado em mentiras, né? Como a gente tem hoje as fake news, por exemplo. Bom, continuando aqui, vem a pergunta: onde e como é aplicada no mundo digital? Agora que vem começa a canja realmente quentinha aí, né? Como é que a forense digital permeia aí no mundo da tecnologia, né? Então vamos lá. Tem até um HDzinho aparecendo aqui, né? Que é onde muita coisa fica aí gravado para ser investigado. Então vamos lá. A forense digital é uma das ciências mais famosas e nova, tá? É nova. Se a gente for analisar, desde quando os computadores se tornaram comuns nas instituições e para nós, seres humanos, assim, de uma maneira geral, né? Desde que se tornou realmente pública, né? Todo mundo tem computador, pode utilizar para realizar trabalho.
Quando isso aconteceu, a gente pode dizer que todo mundo teve acesso às ferramentas forenses, então é por isso que é nova. Mas se a gente for ver dos últimos 40 anos para cá, nem todo mundo tinha esse acesso, então é por isso que a gente diz que é uma ciência de trabalho de ferramentas novas, né? Pois uma das principais frentes de investigação, como está aqui em cima, de qualquer caso, é a análise de dados digitais armazenados em computadores, ou melhor, arquivos e programas, dispositivos móveis. Você vai aprender no curso aqui como analisar coisas de redes e dentro do dispositivo móvel, e-mails, atender a processar digitalmente e-mails e como você analisa a origem, de onde, conteúdo, por onde passou e assim por diante. Geolocalização de redes, né? Como é o caso de nuvem, que você vai trabalhar com servidores também, ou em qualquer outras variações de pequenos dispositivos derivados da internet das coisas. Quando a gente fala internet das coisas, a gente está falando do mundão da internet no geral, né? Tudo aquilo que se aluga, que se hospeda, que se faz serviço, um Facebook, rede social e assim vai por diante, né? Tudo isso dá para ter caráter investigativo, desde que obedeça a métodos específicos, tá? Em linhas gerais, dentro das ferramentas e métodos definidos pela forense digital, ela pode ser aplicada em desvendar evidências e crimes digitais, usando as seguintes tarefas, tá? Então, existem tarefas que você tem que seguir, tá? Eu não vou falar já a nível técnico, eu vou falar de uma maneira global agora. Quais são as fases que você passa, de forma mais resumida, as fases que você passa para fazer uma investigação forense coerente digital, tá? E a primeira delas é a captação de material. Isso é muito importante, né? A gente vê que a justiça te dá o alvará de apreensão, você vai lá, chega no local, vai fazer a captação de material, mas não é fazendo como muitos policiais, a gente vê na TV não, o policial pegando a CPU e jogando na mala do carro, pegando um HD e jogando não sei aonde. Não, tem um critério que tem que ser seguido. Infelizmente, nem todo mundo tem ou a verba institucional para ter o equipamento correto de isolamento, ou não tem a capacidade mesmo de treinamento para fazer, ou não lida bem com a tecnologia. Mas infelizmente existe gente que trabalha nesse âmbito policial que tem esses preceitos negativos, vamos dizer assim, né? Então, a captação de materiais e evidências com isolamento de equipamentos e materiais para evitar degradação ou interferência. Já pensou, cara? Você chega lá para pegar o material que vai incriminar através de uma análise forense, aí você danifica o material, adultera o material, coloca até a tua impressão digital no material lá. Quer dizer, você acaba ajudando o criminoso a apagar a digital dele. Cara, isso é complicado. Olha. Então, é importante que na segunda aula que nós vamos ter, nós já vamos aprender algumas técnicas importantes, tá? De isolamento desse material, o cuidado que tem que ter com esse material de coleta, tá bom? Bom, cuidados com a coleta de dados. Aí a gente vai partir para a coleta de dados, com preservação de atributos diferenciais e comparativo. Ora, muita gente pensa que no caso da investigação forense, basta você pegar um dado, copiar, fazer um copiar, colar. Não, não é bem assim não, porque muitas vezes nesse copiar-colar já ocorre a adulteração de atributos de arquivos, atributos de dados, a data de gravação, a hora de gravação, a quem pertence os dados. Tudo isso em sistemas são atributos vinculados a arquivos digitais. Então, não é só copiar e colar. Existem métodos específicos que vão ajudar a manter esses atributos diferenciais, que é o que legitima a identidade digital ou local digital aonde, ou a partir de tempo digital aonde aquele dado ou aquela evidência estava lá. Então, você vai ter que aprender aqui no curso algum método de como fazer a conservação desses atributos digitais de dados, que é muito importante. Separação por identificação correta de origem e objetivo. Bom, aí que está o negócio, né? O cara chega lá numa diligência, né? Uma blitz, por alvará judicial de coleta de material, e sai pegando qualquer material, pega do escritório, do banheiro, sei lá de onde estava, de um prédio adjacente do lado e tal, e acaba jogando tudo ali dentro do veículo, documenta alguma coisa no rascunho de mão, mas fica a questão, poxa, isso era para ter sido feito bem organizado no momento da apreensão do material, ou da coleta do material, definir em que local, quando estava usado, em que hora, tudo mais. Então tudo isso tem que ser documentado, tudo isso tem que ser bem feito, justamente para evitar de mais na frente, através da oitiva dos acusados,
eles disserem, não foi feita a apreensão correta, não sabiam o que estavam pegando, e isso tudo prejudica o resultado final. Quer dizer, o teu trabalho vai ser em vão depois, mesmo que tu tenha um relatório muito bem feito de tudo isso que foi captado de material e dados. Então, tem que ter organização para isso, e a gente vai ver isso na próxima aula. Bom, aí nós vamos ter também a validação para efetuar cópias de segurança em métodos procedural para futuras comparações de validade metodológica de análise. Bom, aí isso é importante. Muita gente lê isso aqui e não entende, tá? O método procedural é que existe um método específico, que é um procedimento, que quando você vai trabalhar com o dado do investigado, você não trabalha diretamente com o dado, você tem que trabalhar com as cópias daquele dado, mas aquelas cópias têm que ser fidedignas, tá? Para não atrapalhar qualquer metodologia depois da análise dos dados. Então tem que ter validade, não só a cópia, mas como também a maneira que você faz a análise dessa cópia. Então você tem que validar a identidade idêntica da cópia e o método que tu está utilizando, tá? Isso a gente vai aprender a partir da terceira aula em diante. Bom, análise coerente dos dados com ferramentas naturais livres. Agora a gente já está falando de quais programas, né, quais ferramentas que vão ser utilizados. Então você pode fazer uma análise coerente de dados com ferramentas naturais livres, que é justamente softwares de licença livres, de domínio público ou de domínio, pode até ser institucional, mas que tem alguma coisa livre para você poder utilizar a nível de recurso digital. Linux tem muito disso. Eu gosto muito do Linux por isso, porque tem muita coisa que é de domínio público, é muita coisa que é regimentado por regras não tão rígidas que você pode aplicar no mundo da investigação forense. Só para você ter uma ideia, existem distribuições Linux que são destinadas ao mundo forense, né? Justamente porque usam essas ferramentas naturais livres. E como diz aqui do lado, também podem ser proprietárias, tá? Mas o proprietário ele tem um problema. Por quê? Porque muitas vezes, dependendo do caso que você estiver investigando, você tem que ter um respaldo pelo proprietário do software para que ele te indique se o software matematicamente ou computacionalmente corresponde à análise que você está precisando. Então, às vezes, você tem esse tipo de problema. Com verificação de precisão anterior obrigatória, que é o que eu estou falando. Você não vai usar qualquer software, você tem que usar aquele software que já é consagrado, homologado, ou que já tem comprobatoriamente a eficácia de fazer aquele trabalho de análise forense, tá? Então não é qualquer coisa que você faz. É por isso que eu disse ainda há pouco que um copiar e colar não é bem-vindo aí no mundo forense não, tá? Vamos lá então. Fazer relatório preciso e detalhado dos métodos, comparações e resultados obtidos. Bom, isso é uma das mais complexas e talvez uma entre a que dá mais trabalho e que está aqui no mesmo nível da que dá mais trabalho. Por quê? Porque aí você vai ter que fazer um relatório detalhado, não é só redigir uma folha, você vai ter que dizer o método, o programa, a licença, você vai ter que dizer qual dado foi aplicado, você vai ter que ter uma amostra documental daquele dado, de comparativo, incluindo no relatório, para que esse relatório seja depois homologado oficialmente pela pessoa que faz análise forense. Isso a gente vai discutir na segunda aula, que nós vamos tratar sobre a oficialidade da pessoa que vai assinar o relatório e que vai fazer a análise forense, e dos ajudantes que vão estar lá ou não auxiliando a pessoa a fazer isso daí. Eu, por exemplo, já fui ajudante de policiais federais na minha cidade, e isso é importante porque mostra que eles também precisam, por volume ou de trabalho ou por incoerências de informações, pessoas que ajudem ele no tratamento de muitas cópias a serem analisadas. Então a própria entidade, a própria instituição paga as pessoas de fora, mas isso é importante porque contribui para tornar a nossa polícia investigativa do nosso país cada vez mais confiável e cada vez mais procedente, tá? Bom, então vamos agora falar sobre as vantagens de você estar assistindo esse curso, você estar vendo esse curso aí sobre a forense digital, tá? Quais são as vantagens? Principalmente para o pessoal aí que, eu já sou programador, eu já entendo de hardware, entendo de redes, de sistemas de comunicação, telecomunicação e tudo, mas será que eu preciso realmente forense, né? Será que eu preciso realmente forense digital? Precisa sim, tá? Porque o curso de forense digital, ele vai te dar um âmbito de coisas que talvez você não tenha não só treinado ou nem visto ainda. Então,
Por isso que é importante a gente ter. Bom, então vamos ver aqui quais são as vantagens de estudar forense digital, né, para aqueles que já trabalham no mundo técnico aí. Então vamos ver quais são. Primeiro, entender melhor como funciona o tráfego de dados e composição de dados de software. A gente vê, por exemplo, dá um exemplo bem simples aqui para vocês, né? Por exemplo, o cara cria um documento no Word, salva o documento feito no Word, mas ele não sabe digitalmente como o documento é feito. Então isso é importante para análise de adulteração digital de documentos feitos, por exemplo, no Microsoft Office. Então é importante você entender a composição de dados, não só de arquivos, mas também de aparelhos móveis, como é o caso de celular, tablet, etc. Porque eles têm um padrão de dados específicos que ele usa, e você entendendo isso, você entende até melhor como essas informações trafegam na rede, tá? Entender melhor como os sistemas operacionais funcionam em seus atributos de tarefas e armazenamentos. Olha, muita gente pensa, Windows grava de um jeito, Linux grava de outro, Android grava de um jeito, e realmente gravam diferentes. Então é por isso que é importante entender em cada plataforma, em cada sistema operacional, como é que esses dados são gravados. Isso a gente vai ver no curso aqui. Bom, entender melhor a dinâmica processual digital de programas e arquivos de dados. Então foi o que eu acabei de falar anteriormente. Você tem que entender como é a dinâmica de gravação desses arquivos que estão sendo criados por aplicativos e manipulados pelo sistema operacional. Isso faz um grande diferencial no conhecimento de um tech lab, de uma pessoa que não só conserta hardware, como formata, mas também tem que conhecer os preceitos digitais de cada tipo de arquivo do computador. Manipular melhor de forma coerente dados digitais com prevenção de perdas e corrompimento de dados. Gente, a gente vê aí que quantas pessoas não estão perdendo seus dados em cartões, em HDs externos, HDs internos, já tem SSD aí sendo queimado, né? Forçado por uma plataforma aí que eu não vou citar o nome, mas que queima os SSDs. Então a gente fica naquela... será que um criminoso digital ele tem mais preocupação com segurança de dados do que um usuário comum? Com certeza tem. Por quê? Porque os dados são importantes para eles, por mais que ele oculte, e são importantes mantê-los para que ele tenha um controle sobre qualquer âmbito de crime que ele esteja fazendo. Então, algumas dicas importantes eu não vou dar para não ajudar a criar criminosos, né? Mas algumas outras dicas eu vou dar, principalmente para as pessoas que vão manipular os dados, que são as evidências, para não perder os dados dessas evidências, tá? Aprender a verificar a autoria da alteração de dados em todos os âmbitos de equipamentos e software. Isso é importante, porque existe o caso de que alguns criminosos, até mesmo durante o processo, quer dizer, já foi feita a investigação, está preso, está sendo feita a análise de dados, mas de alguma forma ele consegue que alguém altere o aparelho, mude o serial do aparelho, altere a placa do aparelho ou a placa do computador, só para não fazer vínculo digital forense com determinado tipo de hardware que ele usou durante o crime. E isso aí tem como a gente verificar. Então isso daí pode penalizá-lo mais ainda ou enganar o perito que está fazendo a análise dos dados em relação a qual equipamento ele estava sendo utilizado. Então é importante você saber como verificar a autoria de dado com o equipamento e a ligação dele com o hardware do equipamento, tá? Aprender métodos de recuperação de dados, isso é importante, né? Eu vejo tanta gente aí que trabalha na área de tecnologia, mas não sabe recuperar dados, e isso é importante, porque do ponto de vista lógico, não estou falando do físico, né? Claro que se ele pegar, digamos, um disquete, jogar no fogo, ou um pendrive e derreter numa fogueira, você não vai ter como recuperar mais os dados, mas a gente tem que prevenir que aqueles dados que ele tentou corromper, que ele tentou apagar, isso é a coisa mais comum, ele tentar escrever zeros na mídia ou deletar arquivo. Então a gente tem que aprender a como resgatar dados, como reconstruir dados, como fazer alinhamento entre dados sequenciais e não sequenciais, justamente porque o criminoso vai tentar destruir os dados dele para não se obter provas e evidências contra ele, tá? Bom, agora, como um grande amigo meu chamado Cristiano diz, em súmula de tudo, né? A gente estuda a ciência forense justamente não só
para tentar entender melhor esses preceitos tecnológicos que envolvem a ciência por trás, a ciência de base por trás, mas também é importante porque se você for trabalhar na área policial civil, na área policial federal ou instituições específicas de segurança pública, você tem que ter oficialmente pelo menos a certificação essa que eu estou citando aqui do lado, ó, que é a Computer Hacker Forensic Investigator, tá? Você tem que ter essa certificação, por quê? Porque pelo menos com essa você já está gabaritado oficialmente ou bacharelmente, né? No caso de quem tem a faculdade, você já está apto a assinar e participar de investigações forenses oficiais, seja de Ministério Público, ou de instituição pública, ou da áreas específicas jurídicas, ou magistrados jurídicos específicos, tá? Então você tem que ter, por quê? Porque na próxima aula nós vamos ver uma questão sobre a lei pertinente em autorizar ou não a análise forense digital e quem participa dela. Então é por isso que pelo menos essa certificação, nem que tu seja como ajudante, você tem que ter essa certificação aqui. Lembrando que essa certificação, ela é da CompTIA. A CompTIA, para quem não conhece, quem trabalha na área de tecnologia e não conhece, é como se fosse, vou dar um exemplo comparativo, né? Você você tem a medicina, né? E você tem, digamos assim, a área da medicina voltada à bioquímica, né? Ou biofisiologia, ou fisiologia, bioquímica e assim por diante. Essas áreas da medicina é uma área específica do mundo da medicina. Então a CompTIA é uma área específica no caso de análise de dados de redes e dados digitais, sendo que ela tem várias ramificações a CompTIA, como se fosse a medicina. Ela vai ter coisa para IoT, ela vai ter coisa para segurança de firewalls e assim vai. E uma dos preceitos dessa CompTIA é a parte de hackeamento e tratamento de dados a nível forense. Por isso que além do CHFI, que é a Computer Hacker Forensic Investigator, você ainda tem outras certificações voltadas para forense que estão bem acima dessa daqui do lado. Mas essa pelo menos é a básica que você tem que ter, onde você vai aprender muitas coisas que eu vejo que gente que tem aí 38 anos de área de tecnologia não conhecia o assunto e a prática que existe aqui nessa certificação, tá? Então por isso que é importante você fazer a forense digital, que ela vai te dar um novo âmbito de visão do que é as coisas digitais, vai te dar uma nova ciência de base, ou aquela ciência lá para trás que você não aprendeu ou não viu, vai ver na parte de forense digital, e você vai estar muito mais bem gabaritado para tratamento digital de dados do que qualquer outro técnico ou pessoa que já trabalha na área tecnológica e nunca teve essa preocupação de analisar a ciência de base por trás da forensica digital, tá? Então a gente fica por aqui. Eu agradeço aí a paciência e a atenção de vocês, e não esqueçam que vai sair o vídeo, um refit de vídeo da nossa segunda aula, tá? Justamente explicando as questões legais sobre a forense digital, tá bom? Pelo menos uma parte dela que é importante, que é a sua participação e como é a oitiva, o círculo entre os participantes da ação da forense digital, tá, pessoal? Fica aí tudo em paz com vocês, um abraço do Panda e a gente se vê aí nos próximos vídeos do nosso canal. Até mais, pessoal!